Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. Capítulo 1. Do versículo 15 até o versículo 18. Essa perícope que você tem aí diante dos seus olhos, esses 4 versículos, que pela graça do Senhor nosso Deus serão expostos no sermão dessa noite. João capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 18, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém. Santíssimo Deus, é com temor e tremor diante da Tua presença que nós mais uma vez oramos ao Senhor, te suplicando que venha ter conosco, ó Deus. Venha ter conosco especialmente agora, pela pregação da palavra. Como ouvimos pela manhã no sermão, como aprendemos mais uma vez também nos ensinos da escola bíblica sobre a proclamação fiel da palavra, sendo um testemunho, ó Deus, do Teu Cristo diante do mundo, diante de todos. Rogamos que o Teu Santo Espírito ministre aos corações e conduza essa pregação ao fim para o qual o Senhor designou. Que acima de tudo, ó Deus, o Teu nome seja exaltado nessa noite. E que o Teu povo, povo abençoado, povo da aliança, seja edificado também. Que a excelência de Cristo, Senhor, seja vista diante de nós. Oramos em nome dele, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Um dos problemas que nós temos em nossos dias é com relação aos chamados pronomes de tratamento. Eu lembro que quando criança, no colégio, e provavelmente todos aqui, se não uma boa parte, tiveram que aprender os chamados pronomes de tratamento. Como se referir em certa circunstância para certas pessoas que ocupam certas posições. Pronomes de tratamento são considerados como importantes na distinção que existe nos relacionamentos interpessoais. Mas, como eu disse, em nossos dias nós vivemos uma crise também nessa área. Se você já observou, quantas pessoas em nossos dias têm a preocupação, têm o cuidado de usarem os pronomes de tratamento adequados para as pessoas que devem assim ser tratadas daquela maneira, por aquele pronome. Veja, por exemplo, o próprio senhor e senhora. Quantos filhos ainda tratam os seus pais dessa maneira, chamando-lhes dessa forma, com esse cuidado, com esse respeito, senhor, senhora. Quanto mais há outras pessoas mais velhas que também merecem respeito e honra. O que falar então dos ministros da palavra e dos sacramentos?
e dos oficiais da igreja como um todo. A preocupação de tratá-los com respeito, com distinção, também referindo-se a eles pelos seus ofícios. Na verdade, em alguns lugares, em algumas igrejas, a maneira de se tratar o pastor não é como reverendo, não é como pastor, mas é como se fosse um parceiro. Alguém que ele toma por igual, um amigão, que está comigo em todo o tempo, mas que você não tem, você perdeu a dimensão da ideia, da distinção que existe entre os ministros e os membros da igreja. Não, isso não é clericalismo romanista. É claro que, num certo sentido, todos nós somos iguais. Contudo, meus irmãos, o próprio 5º mandamento da lei de Deus nos ensina que há, sim, distinções importantes que passam também por uma demonstração do tratamento para com os superiores, inferiores e iguais. E o que falar, então, dos momentos famosos ali entre os políticos debatendo as questões de nossa cidade, de nosso estado, de nossa nação? Na verdade, o curioso é que lá dentro do Senado, lá dentro da Câmara, ainda se preserva a prática de chamar o outro com um pronome de tratamento. Você já percebeu isso? E são pronomes de tratamento bastante significativos, como Vossa Excelência. Mas se por um lado os políticos ainda eles seguem a cartilha, de certa maneira ainda tentam preservar a prática de ter o pronome de tratamento adequado para se referir ao seu companheiro, há aqui uma hipocrisia no momento de expressar. Porque quantas vezes você não escuta um Vossa Excelência acompanhado de Vossa Excelência é um ladrão? Vossa Excelência é um mentiroso. Então, nesse caso, o pronome de tratamento ele apenas serve como uma maquiagem, apenas como algo proforme. Não é uma intenção verdadeira de honrar e de respeitar a posição daquela pessoa, mas simplesmente para seguir ali o protocolo. Pois na prática não há nenhum respeito por aquele que ele chama de Vossa Excelência. Mas nesse texto, meus irmãos, nós temos apresentado diante de nós, aqui, narrado pelo evangelista João, aquele que é digno de ser chamado, esse sim, e nesse sentido, somente ele, aquele que é supremamente excelente. Aquele que deve ser honrado e glorificado. Aquele que deve ser, assim, tratado como a máxima excelência. Sim, diante de nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sendo apresentado como esse verbo excelente. Sim, meus irmãos, Cristo ele é o verbo excelente, cujo supremo valor satisfaz todas as necessidades de seu povo. Essa é a verdade central aqui dessa perícope. Cristo é o verbo excelente, cujo supremo valor satisfaz todas as necessidades do seu povo. Veremos isso em 3 pontos. No versículo 15, nós veremos que Cristo é excelente na sua existência. Cristo é excelente na sua existência. Versículos 16 e 17, nós veremos que Cristo, ele é excelente na sua obra. E no versículo 18, nós veremos que Cristo é excelente na sua revelação. Cristo é excelente na sua existência, versículo 15. Cristo é excelente na sua obra, versículos 16 e 17. Cristo é excelente na sua revelação, versículo de número 18. Volte os olhos ao texto e observe primeiramente aqui o versículo 15. Cristo é excelente na sua existência. Observe. João testemunha a respeito dele e exclama: este
é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Observe que o versículo 15, ele introduz, nesse prólogo de João, a pregação de um outro João, o João Batista. Aquele que é reconhecido como o último grande profeta da antiga aliança, que faz a transição entre a antiga e a nova aliança, cuja a missão principal era preparar o caminho para a chegada do Messias. Sim, é a pregação de João Batista sendo mencionada aqui. Mas perceba algo interessante. Mesmo depois de muito tempo ter passado após a morte desse profeta, de João Batista, ele continua pregando para nós. Observe como a expressão aparece: João testemunha, o verbo no presente, mesmo depois da sua morte. João, no caso Batista aqui, ou Batista, testemunha a respeito dele e exclama. A pregação de João Batista continuava ecoando através do tempo. Ela é uma pregação presente. Exatamente assim se encontra o verbo testemunhar, no presente. Ou seja, meus irmãos, apesar de terem calado a voz de João Batista através da sua decapitação, a sua mensagem ela continuava presente no meio do povo e relevante, tanto quanto enquanto ele estava vivo. João Batista ainda prega, mesmo depois de morto. Agora, que mensagem é essa? O texto claramente nos aponta a primazia de Cristo. Esta era a sua mensagem. Essa era a característica principal do seu testemunho. Ele diz e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. O centro da mensagem de João Batista, do seu testemunho, é a primazia de Cristo. E esse não apenas de João Batista, mas é o distintivo de qualquer verdadeiro pregador. Eis a forma de você, crente, identificar, saber distinguir um verdadeiro pregador de um falso pregador. Falsos pregadores, falsos mestres, não proclamam, não testemunham a primazia de Cristo. Já os verdadeiros, como João Batista, anunciam esta primazia e vivem para proclamar esta verdade. Como nós precisamos entender isso nessa noite, meus irmãos? Em nossos dias, há homens que se autoproclamam pastores, que dizem pertencer à tradição de João Batista, mas que o foco de suas pregações não é a primazia de Cristo, e sim o seu próprio bem-estar. Para alguns desses pregadores, é a primazia do seu ministério. O seu foco, o seu objetivo de vida é fazer o próprio nome grande. É ser um pregador internacional, ou pelo menos nacional. Mas não com o intuito de espalhar a mensagem de Cristo, e sim porque ele quer ser conhecido por todos. Para outros pregadores, a primazia da sua vida não é Cristo, mas é a sua própria denominação. Eles vivem, eles trabalham, eles pensam, eles acordam e vão dormir pensando sempre no bem e somente no bem da sua denominação. E apenas isso, como sendo o objetivo principal de suas vidas, em detrimento da primazia de Cristo. Há outros que, de forma semelhante a esse grupo aqui, mas de uma maneira mais específica ainda, eles são, a primazia da sua mensagem é a tradição a qual eles pertencem. E por que eu digo que tem uma certa diferença aqui? Porque alguns pertencem a uma denominação e vivem em prol dessa denominação, mas não necessariamente a denominação está sendo fiel à tradição que ela professa. Então o indivíduo aqui, ele é a favor da denominação, independentemente se ela é fiel à tradição que ela pertence. Nesse outro caso que eu estou citando, é com relação àqueles que realmente são fiéis à tradição que eles pertencem. E essa tradição, ela ganha um status semelhante ao que os papistas dão à tradição. Como se tivesse a autoridade de palavra de Deus. Como se fossem chamados pelo Senhor para anunciarem a sua tradição. E não proclamarem, não anunciarem a primazia de Cristo. Eles se tornam
ídolos, ou melhor dizendo, adoradores da sua tradição. A tradição se torna um ídolo na vida desses pregadores. Todos os que agem dessa forma não estão dando o testemunho de Cristo, mas blasfemando do seu nome. O verdadeiro pregador, que segue nos mesmos passos de João Batista, tem como centro de sua pregação aquele que possui a primazia. E é o único que pode satisfazer todas as suas necessidades. Se a mensagem dos pregadores que você costuma ouvir não tem como centro a primazia de Cristo, esse já é um bom indício de você duvidar desse pregador e até abandonar ouvi-lo. Contudo, vejamos um pouco mais aqui a mensagem de João Batista. Ele fala que Cristo tem a primazia, como vimos, mas perceba o quanto essa ideia, essa palavra aqui, primazia, ela é relevante nesse contexto. Talvez, ainda hoje, você, que é o primogênito da sua família, goste desse tipo de privilégio. Os filhos aqui que são primogênitos sabem do que eu estou falando. Muitas tarefas são colocadas diante de você. Desde cedo você deve cuidar dos seus irmãos mais novos. Você é chamado à atenção pelos seus pais. Muitas responsabilidades são colocadas em suas mãos. De você, filho primogênito, é cobrado e é esperado mais maturidade. Exatamente porque você é o primogênito. E esse é o contexto em que a palavra é usada aqui. Essa era a expectativa e o valor que o primogênito tinha. Aquele que nascia primeiro tinha os deveres, mas também os direitos da primogenitura. Então tenha isso em mente. Lembre-se que João Batista, ele era mais velho do que Cristo. Pelo menos 6 meses, ele nasceu antes do Senhor. Logo, nessa ordem, João era mais velho do que o Senhor e, portanto, assim ele deveria receber uma honra maior. Mas não apenas João Batista, ele é mais velho do que Jesus, no seu nascimento, mas ele também é mais antigo no seu ministério. João Batista também começou o seu ministério de pregação primeiramente do que Jesus. Inclusive, como sabemos, ele é aquele quem batiza Jesus. Então percebe? Ele vem antes do Senhor, ele nasce primeiro do que o Senhor, e ele começa o ministério antes do Senhor. Nesse sentido aqui, ele teria a primazia. Mas o que é que João Batista faz? Ele pega todos os direitos da sua primogenitura, da sua primazia, e entrega-os. É como se ele dissesse: de fato eu nasci primeiro, eu comecei no ministério primeiro, mas eu não tenho a primazia. Cristo tem a primazia. Ele possui um valor supremo que é intrínseco ao seu ser, que ninguém pode se comparar. Ele rege todas as coisas, ele tem autoridade sobre todas as coisas, autoridade sobre todos os indivíduos, inclusive sobre mim. Ora, por que é que João Batista está afirmando aqui a primazia de Cristo, meus irmãos? Ou melhor, com base em que ele está dizendo, em última instância, que Cristo tem a primazia? O texto nos diz: porquanto já existia antes de mim. No tempo, na história, de fato, Jesus nasceu meses depois de João Batista. Mas João Batista sabe que ele não apareceu no mundo, na história, naquele momento. Ele sabe que ele é pré-existente. Ele reconhece aqui a sua divindade. Ele reconhece a sua eternidade. E é justamente por isso, por esse fato de que ele é eterno, que ele tem a primazia. E assim João Batista reconhece como um verdadeiro pregador desse testemunho. Meus irmãos, como nós precisamos entender o que está sendo dito aqui para nós. Estamos diante de um testemunho de alguém que não tinha o Novo Testamento em suas mãos. O testemunho daquele que foi vocacionado por Deus, desde o ventre da sua mãe, para aplanar os caminhos do Messias.
E esse homem tem a convicção de que aquele de quem ele dava testemunho é ninguém menos do que o Deus Todo-Poderoso. Ora, como podemos chegar a essa conclusão? Simples. Porque João Batista está advogando a pré-existência do Senhor Jesus Cristo. E não, ele não está aqui falando de uma pré-existência simplesmente no sentido meramente como se referindo às aparições pré-encarnadas de Cristo na antiga aliança. Apenas se referindo a isso, ele apareceu ali pré-encarnado durante a antiga aliança, naquelas sombras. Não, aqui é mais do que isso, é de fato eternidade. Ele tem a existência em si mesmo. Ele não foi criado. Assim como o próprio Senhor Jesus Cristo declarou posteriormente, que antes de Abraão, ele já existia. É impressionante que mesmo com esse testemunho claro de João Batista aqui, afirmando a eternidade de Cristo, afirmando a sua divindade, ainda tenhamos que lidar em nossos dias com os arianos modernos. Não é impressionante isso? Algo que já foi refutado pela palavra de Deus, a palavra de Deus é clara quanto à divindade de Cristo. Algo que já foi já respondido pelos concílios antigos da igreja, mas ainda temos que lidar com arianos modernos, grupos heréticos como as Testemunhas de Jeová, que negam a divindade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo diante de um testemunho tão claro como o de João Batista. Eles vão além disso. Esses hereges, eles negam o testemunho do próprio Cristo. Porque quando Cristo utiliza o título Filho de Deus, o seu objetivo é mostrar, sim, a sua filiação eterna ao Pai. Que Ele é Deus tanto quanto o Pai. Então, os hereges que negam a divindade de Cristo não apenas negam o testemunho de João, mas negam o testemunho direto do próprio Senhor. Do próprio Senhor. Você percebe a importância desse testemunho aqui? O Cristo que você adora, a quem você canta os salmos, a quem, por meio de quem você ora, aquele de quem você ouve a voz nesse exato momento pela pregação da palavra, o Cristo que você serve, o Cristo que lhe salvou, é o Deus eterno. E talvez você diga, mas eu sei disso já, e há muito tempo eu sei disso, mas eu quero que você, à luz desse texto, pare para meditar sobre essa verdade, como ela impacta o seu coração nessa noite. Não apenas que você sabe, que você tem certeza dessa informação, mas como isso, quais são as implicações que isso traz para a sua vida. Ora, se Ele é o Cristo pré-encarnado, se Ele é o Cristo pré-existente, então, e Ele é eterno, Deus eterno, isso tem que trazer implicações para a sua vida. Não apenas você abrir a sua boca para cantar os louvores a Ele, sim, fazer isso como você faz. Mas em todas as áreas da sua vida, elas devem ser dedicadas inteiramente a este Senhor. Não, você não serve a um homem, simplesmente, meramente homem, que passou por volta de 2000 anos nessa terra, caminhou, trouxe alguns ensinos interessantes. E depois morreu, foi sepultado. E depois os fanáticos ficaram propagando a mensagem dele. Não. Aquele de quem você carrega o nome, o título que ele possui como Cristo, como o Messias, o ungido de Deus. Você que é um pequeno Cristo, um cristão, você serve a um homem que não é somente homem, mas é Deus encarnado. Deus encarnado. Veja uma outra implicação desse testemunho aqui. O fato de Cristo ser eterno é o que nos garante a sua presença eternamente conosco. O fato de Cristo ser eterno é o que garante a presença dele com você
eternamente. Onde quer que você esteja. Pode ser num país onde a liberdade tenha sido retirada, que a perseguição esteja assolando a igreja. Cristo está conosco. Numa grave situação familiar, um problema de saúde sério, um problema no casamento, uma grave crise financeira, Cristo está conosco. No momento de esfriamento espiritual, no momento de abalo, no momento de dificuldade, seja de qual for a natureza, Cristo está conosco. Seja qual for a circunstância, o Cristo pré-existente, o Deus eterno, está conosco. É justamente esse um dos seus nomes, Emanuel, o Deus conosco. O Deus conosco no sentido coletivo, pactual, povo, mas também está com você individualmente, segurando-lhe pela mão, garantindo essa presença eterna. Sim, eterna. Não pense nisso como essa presença de Cristo na sua vida somente durante essa terra. Ele está comigo, está segurando a minha mão até o leito de morte, quando eu fechar os meus olhos. É além túmulo. A sua presença lhe acompanha por toda a eternidade. É o fato de Cristo ser eterno que garante a presença dele com você, que o serve, que está nele eternamente. Nem a morte pode separar você de Cristo. Absolutamente nada. Uma outra implicação dessa verdade de Cristo ser pré-existente, o que isso traz para o seu povo, lembra ao seu povo, é que se ele é pré-existente, se ele é eterno, é o Deus eterno, as suas promessas pactuais, elas também são eternas. O amor que ele derrama pelo seu povo, o seu consolo, a sua graça, a sua misericórdia, tudo que ele faz em nosso favor tem natureza eterna. Isso não vai passar. Não vai passar. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que as promessas pactuais do Senhor são baseadas em nossa obediência. E por isso desanimamos quando nós caímos. Contudo, por mais que num certo aspecto o Senhor nos recompense por nossa obediência e nos discipline por nossa desobediência, isso é verdade, em última instância, as suas bênçãos estão firmadas no seu pacto, na sua fidelidade pactual. E é exatamente porque Cristo é eterno, não porque você guarda a lei, que a promessa do seu pacto é para sempre, para você. Para sempre. Talvez nessa noite a sua consciência esteja pesada por causa de vários pecados que você tem cometido contra o seu Deus. E sim, se de fato você tem cometido esses pecados, que bom que a sua consciência esteja pesada. Deve estar. Mas não parar por aí. Isso deve te conduzir ao arrependimento verdadeiro. À confissão desses pecados. E depois que fizer isso, se arrepender genuinamente, confessar os pecados e abandoná-los, confie em Deus. Deus não lhe ama por causa da sua dignidade. Deus lhe ama, você que pertence ao povo do pacto, por causa da dignidade do Cristo pré-existente. No entanto, perceba que para abraçarmos consistentemente o testemunho de João Batista, não podemos ficar restritos à pregação, mas a primazia de Cristo precisa ser vista em sua vida, como eu já aqui adiantei. E eu pergunto a você nessa noite, a primazia de Cristo pode ser vista na sua vida? Ele, o Cristo pré-existente, ele é antes do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa.
O Cristo que é antes de todas as coisas, ele é antes dos seus filhos. O Cristo, Deus eterno, ele é antes das ordens do seu chefe. Ele é antes dos desejos do seu coração. Ou todas essas coisas e muitas outras ganham a primazia na sua vida. Exercem o direito da primogenitura. Cristo tem a primazia sobre a sua vida, crente. Perceba o quão hipócrita você é quando reconhece a primazia de Cristo como a sua preexistência. Não, ele é eterno, eu creio, ele sempre existiu. Mas não o trata como o primeiro em sua vida. Particularmente, nessa noite, Cristo lhe chama ao arrependimento. Lhe chama ao arrependimento para que você coloque-o de uma vez por todas, trate-o de uma vez por todas como o primeiro em sua vida. Isso não significa depreciar a esposa, o esposo, tratar mal os filhos ou coisas semelhantes a essas. Pelo contrário, você vai cuidar e zelar, amar tudo isso que o Senhor Deus colocou em sua vida, essas pessoas, o seu trabalho, enfim. Mas todos eles devem vir depois daquele que exerce a primazia. Não inverta a ordem. Não troque aqui. Porque se você fizer isso, você está desvalorizando aquele que tem a suprema excelência. Nessa noite, Cristo ordena que você abandone tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence a Ele. Eu citei coisas boas, como o casamento, os filhos, a nossa vocação, tantas coisas boas que o Senhor Deus nos dá, que muitas vezes roubam em primeiro lugar a primazia de Cristo. Mas também há outras coisas que não deveriam estar em nenhum lugar em nossas vidas. Nem em segundo, nem em terceiro, nem em décimo, nem em último, nenhum lugar em nossas vidas. Não deveriam ser nomeadas entre os santos. Práticas pecaminosas, verdadeiramente pecaminosas, que precisam ser abandonadas imediatamente, urgentemente, hoje, agora. Porque justamente ele tem a primazia. Ele ordena isso e ele tem toda a autoridade para assim fazer. Como fica mais fácil, meu irmão, ou pelo menos muito menos difícil, mortificar o pecado quando temos Cristo em primeiro lugar. Pare para pensar sobre isso um momento. Os pecados que você pratica, principalmente aqueles que você de alguma maneira ainda nutre algum tipo de frequência nesses pecados. Pare para pensar nisso. Não no sentido de deleite desse pecado agora. Não faça isso. Jamais. Mas diga assim, quando isso acontece na sua vida, naquele momento, não é exatamente isso? Cristo é esquecido? A primazia dele não existe na sua vida? É negada? E aquilo que você está fazendo, aquilo que você está cometendo, aquele pecado, não passa a ser o que possui o supremo valor para você naquele momento? A coisa mais excelente dessa terra passa a ser aquilo naquele momento? Sim, é isso que acontece. Todas as vezes que você tira Cristo da sua primazia. Mas observe que há uma consequência aqui que flui da primazia de Cristo. É da primazia de Cristo que flui a excelência de sua obra. E é o que veremos agora nos versículos 16 e 17. Cristo é excelente em sua obra. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O evangelista aqui retoma o que ele havia iniciado no versículo 14. Versículo 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai.
A expressão cheio de graça e de verdade aqui une tanto o favor imerecido, a graça, como a verdade aqui, uma alusão à revelação completa de Deus. E é exatamente essas duas características aqui, ou melhor, com essas duas características que o Senhor Jesus Cristo invade a esfera do tempo e da história e interage com os pecadores, cheio de graça e de verdade. Observe como ele retoma aqui nesse versículo o assunto da graça e fala de quanto o Senhor é pleno. Essa é a ideia. Ele diz aqui, porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Cristo, ele é pleno. Ou seja, nada lhe pode ser acrescentado. Nada pode ser acrescentado a Deus. Deus não existe porque nós o adoramos. Esse é o conceito pagão. Como se Deus dependesse de nossas orações, nossas adorações, a nossa adoração, para Ele se fortalecer. Os falsos deuses dos povos antigos, muitos deles eram assim. Se o indivíduo ali não estivesse prestando certos serviços aos falsos deuses, eles seriam enfraquecidos. Eles dependiam da adoração dos seus servos. O Deus revelado nas Sagradas Escrituras não depende de nada da sua criação, nem da adoração do seu povo. Ele é perfeitamente pleno. E é assim que a palavra do Senhor nos revela aqui sobre Cristo. Cristo é pleno. O que oferecer àquele de que de nada tem falta? O que dar àquele que tem tudo? Para eu pensar nisso? Nada que você pense que você possa dar a Deus, servir a Deus, oferecer a Deus, fará alguma diferença para Ele, no sentido de que, como se isso completasse, como se isso fosse uma necessidade para Ele. Não é. Não é. Em nossos tempos, meus irmãos, nós temos uma busca desenfreada por uma satisfação egoísta. Uma geração hedonista. Essa é uma realidade no mundo, mas até mesmo a gente constata isso dentro da igreja. Pessoas que vivem para o seu próprio prazer pessoal, a sua satisfação pessoal. E tem essa concepção errada acerca do Deus verdadeiro. Como se Ele fosse um instrumento, Ele servisse para a nossa satisfação pessoal, para realizar os nossos caprichos, os nossos desejos. E como se Ele sentisse falta quando nós não nos achegássemos a Ele em oração, buscando em adoração, como se Ele precisasse disso. E o que é isso se não se esquecer de que Ele possui toda a plenitude? Como o texto diz aqui acerca de Cristo. Toda a plenitude. Não é Cristo, não é Deus que precisa de nós, mas o contrário. A satisfação que as pessoas buscam em várias outras coisas e usam Deus muitas vezes para isso, tentam usar Deus para isso, só pode ser de fato saciada se for em Cristo. Fora de Cristo não há satisfação verdadeira. Apenas aparente, mentirosa, momentânea, mas de forma alguma genuína. Aqueles que buscam satisfação na família, em terem muitos filhos, em participarem das mais diversas atividades juntos. A minha alegria, a satisfação da minha vida será no dia em que eu tiver um cônjuge. A minha satisfação será no dia que eu tiver os meus filhos. Não entenda isso como você não ter satisfação. Ter satisfação é uma coisa, estou falando a sua plena satisfação. Ser isso.
A minha plena satisfação será quando eu realizar aquele meu sonho de passar naquele concurso que eu há tanto tempo estudo. Todos que buscam satisfação plena nessas coisas nunca a encontrarão. Nunca. Nunca. Pode casar com a pessoa que ele tanto queria, pode ter os filhos que ele queria, pode ter o emprego que ele queria. Se a satisfação, a sua busca por plenitude for nessas coisas, nunca haverá contentamento. Nunca. Lembre-se de Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 13, texto já pregado aqui. O apóstolo Paulo ensina aos filipenses e a nós que o contentamento, ele não depende das circunstâncias da vida. Não é se eu estiver bem financeiramente ou se eu estiver realizado nessa área que eu terei contentamento verdadeiro. O contentamento verdadeiro, aquilo que o puritano Jeremiah Burroughs chamou de a joia rara do contentamento, só pode existir, ou existirá, colocando melhor, em qualquer circunstância. Porque o contentamento verdadeiro, essa joia rara, ela está presente na vida dos cristãos em qualquer circunstância. E por quê? Porque o contentamento do indivíduo é o próprio Cristo. Aquele que é cheio de toda a plenitude. Pense por um momento. Se o Senhor Jesus fosse como uma espécie de represa ou um container, onde armazena toda essa plenitude, guardando-a para si mesmo, que esperança nós poderíamos ter se essa plenitude ficasse somente nele? Mas é exatamente isso que o versículo fala, no caso, o contrário dessa ideia. Mostra para nós aqui que essa plenitude ela é distribuída, ela é derramada sobre os seus servos. Quando ele diz, graça sobre graça. Sua plenitude e graça sobre graça. William Hendrickson, comentando esse texto, ele diz o seguinte, que a ideia é essa. Enquanto um bem do Senhor, um benefício do Senhor, graciosamente chegou ainda a nós, já vem outro em seguida. Essa é a ideia da vida cristã. Graça sobre graça. Uma ilustração para ajudar. Quando criança, o meu pai, ele me ensinava, quando a gente entrava no mar, a furar as ondas. Olha, não vai esperar ela vir, não. Fura. Para que você não seja arrastado por elas. E eu entendia aquilo, mas eu gostava de esperar ela vir para eu acompanhá-la. E ser conduzido até a areia. E aí, se você já entrou no mar, acredito que boa parte já deve ter tido essa experiência, sabe que, por muitas vezes, outras ondas vêm em seguida. E aí o grande perigo, porque se você acompanha uma onda dessa, o que vai acontecer é quando ela quebrar, outras podem quebrar em cima de você, enfim, acontecer alguns acidentes. Mas menino gosta de ser teimoso e gosta de passar por essas aventuras. Onda sobre onda. Mal vem uma e já aparece outra, quebrando. Semelhantemente, as águas da graça de Deus são assim derramadas sobre o seu povo. Bem uma onda aparece sobre você de graça, e outra, e outra, e outra, e outra. Mesmo que você não enxergue, mesmo que você não esteja vendo agora nesse momento, mas se você está aqui nesse momento e serve a Cristo, pode ter certeza
que o resultado disso é graça sobre graça. Para pensar um pouquinho na sua vida, na sua caminhada com Cristo até hoje. Só naquilo que você consegue lembrar de manifestação da graça de Deus sobre você, começando pela sua salvação, passando pelas dificuldades que você já enfrentou na sua vida e enfrenta até hoje, se não é graça sobre graça. E isso sem falar naquelas coisas que você nem sabe que Deus te abençoou. Aquelas coisas que você nem sabe, nem se apercebeu que Ele foi gracioso para com você, te dando um livramento, te guiando por um outro caminho, te fazendo ali, sendo a você favorável, sem você nem imaginar. São as águas da graça de Deus, onda sobre onda e sobre onda, caindo sobre o seu povo. É isso que acontece, meus irmãos, para aqueles que estão em Cristo. Graça sobre graça. O versículo seguinte nos dá agora duas manifestações dessa graça. Dois exemplos aqui dessa graça. Primeiro, diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Há um antigo debate, meus irmãos, que remete pelo menos até o século XVI, sobre o significado aqui dessa expressão graça sobre graça, e eu digo ligado a esse versículo posterior. Qual a conexão exatamente aqui entre graça sobre graça e esse versículo posterior que fala já imediatamente acerca da lei de Moisés? E boa parte dos eruditos tem entendido o versículo 17 como uma explicação dessa expressão graça sobre graça. Que o Senhor que derrama essa graça abundante corriqueiramente sobre o seu povo, em seguida o escritor cita a lei como uma demonstração dessa graça que Deus entregou ao seu povo. Sendo assim, a primeira palavra, que é graça, que aparece no versículo 16, está relacionada à lei que foi dada por intermédio de Moisés. Perceba a importância disso daqui. Como você sabe, é bastante comum em nossos dias a interpretação de que o Antigo Testamento é marcado por obras, especialmente o período mosaico. Se você obedece, você é recompensado. Se você desobedece, você é amaldiçoado. As pessoas tendem a olhar para o Antigo Testamento dessa forma. Os crentes no Antigo Testamento eram salvos por obras. É uma loucura pensar isso. É uma heresia, meus irmãos. Desde o pacto de obras quebrado por Adão no Éden, todos são salvos através do pacto da graça. Durante toda a antiga aliança, todos os que foram salvos desde Adão foram salvos através de Cristo. Então não, de forma alguma, nós podemos pensar assim, nem mesmo quanto à entrega da lei. A interpretação desse texto, vendo essa conexão no 16 e 17, como a entrega da lei por intermédio de Moisés, uma manifestação de graça, ela se encaixa perfeitamente com o contexto do Êxodo. Ou você não lembra? De Êxodo capítulo 20, tanto citado já aqui neste púlpito. Antes do Senhor Deus entregar os seus 10 mandamentos ao seu povo, qual é o prefácio do decálogo? É o anúncio da obra da redenção, o livramento. Deus libertou o seu povo do Egito. Deus os tirou com mão forte. Deus os salvou. Deus redimiu o seu povo. Portanto, eles deveriam obedecer. A lei não foi dada como uma causa para a salvação, para através dela alcançar a salvação. Isso nunca aconteceu desde o pacto de graça. Não é assim. A lei foi dada ali no contexto do Monte Sinai como algo depois da salvação, depois de experimentar o livramento. E deveria obedecê-la, sim, como resposta em gratidão a Deus por esse livramento. Você sabe disso, você já ouviu isso tantas vezes. Pois bem, esse texto, versículos 16 e 17, corrobora esse entendimento. A entrega da lei do Senhor nosso Deus. Enquanto alguns veem ali
algo ligado a obras, é uma expressão da graça de Deus. É assim que você tem a lei do Senhor na sua vida? É dessa forma que você olha para ela? Para todos os mandamentos do Senhor como uma expressão de graça de Deus para você? Ou como se fosse um fardo pesado, insuportável de carregar? A palavra do nosso Deus diz que é graça sobre graça, a lei que lhe deu ao seu povo. Mas essa é só a primeira onda. Veja a segunda onda aí. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Sim, a onda avassaladora da graça, que cobre, que supera qualquer manifestação de graça demonstrada anteriormente, cuja lei apontava, é a encarnação do Verbo. A expressão máxima de graça sobre graça de Deus para as nossas vidas é a encarnação do seu Filho. Aquele que possui a suprema excelência, que é o próprio Deus, pré-existente, eterno. Ele é a maior manifestação de graça do Senhor Deus. E a gente fica buscando outras coisas. Satisfação em outras coisas, meus irmãos. Por favor, não me tome como aqui deturpando ou minimizando o valor de coisas importantes em nossas vidas. Eu estou falando, mais uma vez, quando você pega essas outras coisas e considera essas coisas como as principais manifestações da graça do Senhor Deus. Pense comigo. Se o Senhor nunca te der aquilo que você almeja, e eu estou falando de algo bom, algo que não é nada pecaminoso. Eu queria tanto isso daqui, eu peço ao Senhor, eu oro ao Senhor. Se Ele nunca te der isso, nunca te der isso, você vai questionar a graça dele sobre a sua vida? Você vai tratar isso como menos graça para você? Você vai tratar essa coisa como se fosse mais importante do que ele já fez por você, que foi te dar o Verbo encarnado? Percebe a inversão de valores aqui? Crentes chateados e indignados com Deus, revoltados com Deus. O que é um absurdo por vários motivos, dentre eles, estão rejeitando a maior manifestação da graça de Deus. Se o Senhor não te desse mais nada, você não teria nada a reclamar. Na verdade, nunca teria nenhum direito de reclamar, mas eu digo, você já teria plena satisfação, você já tem plena satisfação, porque Ele já te deu tudo. O próprio Filho para você. O próprio Filho dele para você. Graça sobre graça. Quando você lembrar disso, primeiramente lembre-se da lei do Senhor, de acordo com o contexto. Mas lembre-se, acima de tudo, da encarnação do Verbo, como maior manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Quando você tiver isso em mente, essa excelência da obra de Cristo, Cristo como excelente na sua obra, vista dessa maneira, todas as demais coisas serão vistas como irrelevantes para você, comparadas a isso. Sim, essa manifestação da graça de Deus com relação a Cristo aqui, meus irmãos, por mais que seja uma verdade maravilhosa e abraçada por nós, ela é rejeitada por alguns grupos. Eu quero citar dois aqui, pelo menos. O primeiro grupo são os chamados fariseus, os legalistas. Eles negam essa demonstração da graça de Deus quando tentam viver pelos seus próprios méritos, pela sua própria obediência. Tanto os fariseus do tempo de Jesus, como os modernos fariseus, que vivem as suas vidas baseadas nos seus méritos, eles negam a suficiência de Cristo, a sua plenitude, a graça de Deus sobre as suas vidas. Mas não apenas eles.
Lá nos primeiros séculos da história da igreja surgiu uma heresia chamada de gnosticismo. Aquela busca por um conhecimento secreto para alcançar ali a plenitude. Nesses dias nós também temos alguns tipos de gnósticos modernos. Pessoas que no meio da igreja tratam de maneira diferente outros irmãos por não terem ou não praticarem determinadas coisas em suas vidas. Se você, no caso, por exemplo, daqueles que acreditam no falar em línguas em nossos dias, se você não fala em línguas, como se isso fosse possível em nossos dias, você é um cristão inferior, de segunda categoria, menos agraciado por Deus. Você não tem esse conhecimento, essa intimidade com Deus como eu tenho. Mas há aqueles, no meio mesmo reformado, que tratam o conhecimento, a profundidade teológica, como razão para menosprezar os seus irmãos menos conhecedores, menos inteirados à teologia. E se os irmãos não são assim tão afeitos ao conhecimento, não têm esse conhecimento secreto, então não tem tanta graça assim sobre a vida deles. Quero dizer uma coisa para você quanto a isso. Aqueles que agem assim, se porventura você age assim, você tem que se arrepender imediatamente em desprezar aqueles por quem Cristo morreu, fazendo esse tipo de diferenciação. Mas para você que já ouviu esse tipo de coisa na sua vida, para você que já teve que ouvir até mesmo de pessoas que são próximas a você, que você tem como irmãos em Cristo, como referências, mas que tratou você de forma inferior, como se você fosse inferior por conta de alguma prática, de algum conhecimento, de alguma coisa que ele possua, como se ele fosse mais agraciado e mais importante para Deus do que você. Deixa eu dizer algo para você sobre isso. Graça sobre graça para a tua vida o Senhor já manifestou. Creia nisso. Nada te falta. A plenitude em Cristo, a suficiência em Cristo. E se você está nele, você pode até ter menos conhecimento do que o seu irmão, você pode até não ter uma prática em certa área como o seu irmão, mas se você está em Cristo, toda a plenitude de Cristo é dada a você. Não se sinta inferior por causa de certas coisas. Em último lugar, nós vemos que Cristo é excelente em sua revelação. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Os críticos da Escritura Sagrada utilizam esse versículo aqui para afirmar que ela se contradiz. É mais um daqueles textos que eles gostam de utilizar para afirmar assim, tá vendo? A Bíblia se contradiz. Como é que ela se contradiz? O argumento é o seguinte. Como é que você harmoniza esse texto aqui com o que é dito no Antigo Testamento sobre Moisés falar com Deus face a face? A Bíblia fala que Deus falava com Deus, Moisés falava com Deus face a face. Mas aqui, no texto de João, versículo 18, está dizendo que ninguém jamais viu a Deus. Então, há uma contradição na Bíblia. Eles dizem. Mas é importante nós estarmos atentos ao fato de que toda vez que aparece uma aparente contradição na Bíblia, o seguinte pressuposto precisamos ter em mente. Se parece existir um problema na palavra de Deus, o problema não está nela, mas está em quem a lê. Ela é inerrante. Esse pressuposto é importantíssimo. Se você crê que essa palavra é inspirada por Deus, é inerrante, é infalível, então toda vez que você encontrar algo que parece estranho, que parece contradição, o seu pressuposto será: eu estou entendendo errado, porque a Bíblia não pode se contradizer. Sim, porque o Espírito Santo testifica isso na palavra de Deus, e a própria história da igreja nos mostra, nos dá testemunho de que ela já foi atacada inúmeras vezes, a palavra de Deus, mas sempre permaneceu de pé. Então qual é a explicação para isso, Alex? Há um texto claro no Antigo Testamento a respeito desse assunto. Êxodo capítulo 33, versículo 20. Êxodo 33, versículo 20, diz assim:
E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. O texto de Êxodo 33, 20 é claro, é bastante claro em afirmar que ninguém pode ver a Deus e ainda viver. Logo, qual é a conclusão necessária disso daqui? Se há um texto claro no Antigo Testamento como esse, afirmando que ninguém poderia ver a Deus, todos os outros textos que falam de uma visão que tiveram de Deus, que tiveram um contato face a face com Deus, devem ser esses textos interpretados à luz desse que é mais claro. Então, sim, num certo sentido, houve uma manifestação visível de Deus para aqueles que houve esse encontro face a face, como no caso de Moisés. Você sabe, Moisés viu as costas de Deus, mas você sabe que o Senhor é espírito. E sendo espírito, ele não tem costas como nós. O que Moisés viu foi uma manifestação visível, aquilo que os teólogos chamam de uma teofania, um vislumbre da glória do Altíssimo. Ele não viu literalmente, na sua completude, Deus face a face. Por quê? Porque ninguém pode ver a Deus e sobreviver. Então não há contradição aqui nos textos que mostram essa ideia de Deus se manifestar face a face com o que João aqui nos relata. Por isso ele pode declarar: ninguém jamais viu a Deus. Mas o fato é, meus irmãos, que a nossa alma precisa disso. O nosso coração anseia por isso. E é justamente por causa desse desejo, desse anseio de ver ao Senhor, que na plenitude dos tempos, Ele envia a sua imagem perfeita. Em Cristo, conseguimos ver plenamente aquele que é o Deus eterno, revelado através do seu Filho. E observe que apenas Deus pode revelar a si mesmo. É por esse motivo que Ele envia aquele que está no seu seio. Você sabe, essa expressão ela tem um significado de intimidade. O apóstolo João, conhecido como apóstolo amado, era aquele que reclinava a sua cabeça sobre o peito, sobre o seio do Senhor Jesus Cristo, mostrando assim a sua intimidade com o seu Senhor. A ideia aqui é a mesma. O Filho, que é íntimo do seu Pai, desde toda a eternidade, ele é enviado para revelar Deus. E veja como ele fala aqui claramente, versículo 18, o Deus unigênito, mais uma prova da divindade de Cristo. João está recheado disso. O Deus unigênito, o Verbo, é Cristo que ele está chamando de o Deus unigênito, que está no seio do Pai. O Filho é quem o revelou. A palavra revelou aqui, meus irmãos, é a palavra usada para exegese. Cristo é o próprio exegeta, é o próprio intérprete da divindade. É aquele que revela de maneira perfeita quem Deus é. Como as seitas estão tão distantes dessa verdade, que negam a divindade do Senhor e toda a sua obra. Como aqueles que creem em novas revelações em nossos dias estão também distantes em não crerem na sua suficiência, na plenitude de Cristo aqui e descansarem na sua revelação toda suficiente. É nisso que você descansa nessa noite, nessa revelação aqui, sabendo que o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, quem revela Deus perfeitamente. Que a nossa cultura, conhecida pela falta do uso dos pronomes de tratamento e até o uso inadequado ou hipócrita, não venha a influenciar a nossa percepção acerca da excelência de Cristo. Mas que você, apesar dessa cultura
que rejeita ou usa hipocritamente os pronomes de tratamento. Apesar disso, que aquele que é supremamente excelente seja tratado por você assim. Não apenas em palavras, mas com a sua própria vida. A nossa confissão de fé eu encerro aqui, no capítulo de número 8, parágrafo 3º, de Cristo o Mediador, diz: o Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e ungido pelo Espírito Santo sem medida, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência, e nele aprove ao Pai que habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que ele pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo e lhe ordenou que os exercesse. Que isso seja verdade em nossas vidas também. Querendo nessa plenitude, nos submetendo a essa excelência. Que Deus os abençoe. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua palavra. E pedimos, ó Deus, que o nosso entendimento nessa noite tenha sido clareado sobre isso. E não apenas nós tenhamos entendido com nossas mentes, mas também, ó Deus, isso desça para nossos corações, isso venha a ser visto em nossas atitudes. Que o valor eterno, o valor indizível de Cristo, como supremo, como excelente, seja demonstrado por nós em cada ato, em cada momento de nossas vidas, Senhor. Que amemos mais ao Senhor do que qualquer outra coisa. Abençoa o teu povo com essa verdade nessa noite, com a prática dela, o viver em conformidade com ela. Oramos em nome de Jesus. Amém.